Good afternoon, guys. Welcome to my channel. Também sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje é o quadro Primeiras Impressões. Eu quero falar do filme A Vida de Braço na Favela. No filme, o Braço é o apelido de um comerciante de entorpecente que vivia na favela do Gueto, na Bahia de todos. Na Bahia. Bem, ele era comerciante de entorpecente, como eu já falei, e vivia trocando tiro com os vagabundos, outros vagabundos, com policial, enfim. E uma vez ele foi pego na biqueira dele, apanhou dos policiais e tudo, quase, né? Chegou a ser baleado. Quem salvou a vida dele foi o pastor da comunidade. E parece que perdi o argumento. Voltou. Aí ele tirou um tanto de pena lá na favela. E aí, depois fora da favela, né? Tirou lá na cadeia um tanto de pena. Depois voltou pra favela. Um dia ele até foi num culto na igreja. Ou melhor dizendo, numa reunião da igreja. Ou culto, como queiram. Foi. Mas eles chegaram a chamar ele. Aí só vou ver se ainda tá gravando. O pastor chegou a chamar ele pra saber se ele queria largar a vida errada que ele estava levando e se converter, mas ele não quis. Até aí, ele ficou mais uns anos na vida errada. E bom, essa parte aí ele tinha dois melhores amigos. Uma era a cupincha dele. Cupincha, pra quem não sabe, na gíria, eu tô falando pelas minhas gírias, né? É aquele cara que ajuda nas coisas erradas, tá sempre ali na volta. E tinha um outro melhor amigo que ele tinha, que era gente boa, esse. E dizia pra ele: Braço, larga essa vida, amigo, senão não vai te levar a nada. E ele disse: não dá por enquanto, não sei o que. E pra te ver que uma coisa que parece que é ruim pra gente, e muitas vezes acaba sendo bom. Esse melhor amigo do Braço que tava limpo, ele ele estudava, trabalhava, ele tava meio esgotado até, e ele acabou perdendo o emprego. Nossa, ele ficou desesperado, né? Até chegou a passar um pouco de necessidade. Não sei se por orgulho ou virtude, esse rapaz, por mais que o outro quisesse ajudar ele, que estava na vida errada, do tipo, dar dinheiro para ele,
uma vez chegou a tentar dar para ele, ou emprestar, ou enfim, quinhentão. Acho eu que eram uns 500 pila. Era um bolinho assim, fininho, nota de 100, dobradinha. Aí ele não quis, talvez por virtude. Bom, mas isso aí é assunto mais pra frente. Aí mesmo, ele na batalha pra conseguir um novo emprego, ele não desistiu do sonho dele e seguiu estudando, enquanto o outro amigo dele estava lá no comércio de material ilícito. Bem, até que um dia ele, esse que era comerciante, dono de biqueira, comandante do morro, acabou sofrendo uma traição, por assim dizer, do cupincha dele, do outro rapaz que tinha sido, entre aspas, X9. Bom, aí ele, nessa traição que eles sofreram, os dois acabaram baleados pelo outro que estava querendo o morro. O braço virou deficiente físico e a vida dele muda totalmente depois disso. Depois que ele ficou deficiente físico e tudo mais, ele voltou para na igreja, noutra reunião, depois acho que mais de ano talvez, e aí sim, ele se deu conta que estava na hora dele largar tudo, toda a vida dele errada, e fazer a coisa certa. Que no caso dele foi, mas isso é no caso dele, só deixando bem claro que ele acabou se tornando um servo de Deus. E às vezes eu digo, né, que a gente pensa que é ruim pra gente, às vezes não é tanto. Porque o outro rapaz, vamos chamá-lo de Marcos, o que estava limpo, que perdeu o emprego, tudo mais, estava se virando lá para se manter. Ele andava meio esgotadão por causa da faculdade, suga muito a gente. Eu ainda não fiz faculdade, mas eu mais ou menos sei como é que é. O... Esqueci agora. Esse rapaz que... Porque ele estava esgotado, porque trabalho e estudo não é fácil conciliar as duas coisas. Quando ele perdeu o emprego, ele mais ou menos teve um pouquinho mais de tempo para se entregar ao estudo dele e aí sim conseguir concluir o TCC dele para se formar. Aí quando o outro, que era o dono do morro, sofreu a crocodilagem, vamos chamar assim, traição pelo cupincha, aí ele foi na reunião, como eu já falei, né? E se entregou no caos dele.
Foi a melhor decisão que ele podia ter tomado e largou tudo. Aquela cena, eu, Duda, digo que chega a dar um quentinho aqui no coração. Saber que, como diria uma música que eu tinha, quando Deus quer um filho, ele socorre. E eu digo que Deus socorre a todos os seus filhos. Bem, mas isso daí é assunto para outros vídeos. Talvez. Bem, mas aí no caso da história do filme, eu achei muito legal. E agora eu vou dar minhas primeiras impressões. Roteiro, achei muito bom. Desenvolvimento das cenas melhor ainda. Embora que mesmo os policiais parece passar aquela pra gente aquela coisa que baiano é calmo que só, até pra pegar um vagabundo, como é chamado na gíria, no caso um comerciante de entorpecente, ou enfim, eles vão, eles pegam, batem e coisa e vão falando manso. Eu digo, como é que vocês querem respeito falando manso desse jeito? Enfim. Aí, bem no fim, eu digo que a única coisa que pareceu deixar a desejar numa cena foi que eles usaram o armamento tanto dos policiais como dos bandidos, todos armamentos em 100% polímero, possivelmente até airsoft era. A gente sentia quando engatilhava assim, ó, essa batidinha. Vê que não é uma batida de metal. É tipo 100% polímero, olha essa batida assim do plástico. Ó. Bem. Então, eu acho que é isso. No fim do filme, o rapaz que estava estudando se formou. O outro que era dono do morro acabou saindo do movimento lá do... como eles chamam? Da vida errada. Aí naquela noite, naquela reunião, ainda mais duas mulheres se converteram para a igreja também. E a cena mais marcante, assim, que eu digo, cara, foi quando ele, bem no início e depois no fim do filme apareceu a cena de novo. Foi quando o rapaz que tinha se tornado deficiente físico na vida errada, ele conta para alguns jovens que estavam como comerciantes, pequenos comerciantes de entorpecente, a história dele. Bem no iniciozinho, as primeiras cenas, ele chegando, e no fim do filme retrocede aquela cena, o outro contando, o outro que desde sempre foi o melhor amigo desse rapaz, mas era o melhor amigo que estava limpo,
sem ser o outro. Eu não vou contar uma outra cena aí para deixar vocês com vontade de olhar o filme. Ele conta que estudar não é fácil, mas o caminho é estudar, é tentar sempre ter um serviço o mais lícito possível e não na vida errada. E ó, aqui até faço um adendo, né? Por mais que a pessoa esteja desesperada, tipo, vai ser um trabalhador informal, mas ainda assim é melhor reciclar, sei lá, tipo, juntar ferro velho, essas coisas, vendendo os depósitos de reciclagem, do que vender entorpecente. Isso aí tem um outro filme de um outro, vai ser um outro vídeo que eu vou falar nesse quadro daqui mais uns dias. E bom, é só esse o adendo que eu deixo.